Porém, o Mercado Livre, como eu falei, ele é instituído por lei, né? Inclusive, a gente tem a 10848, que é quem dita as regras desse comércio, dessa parte de comercialização de energia. E lá, a gente tem alguns benefícios que são, vamos dizer assim, de incentivo para o consumidor livre. Com a junção desses benefícios, a gente consegue obter uma economia ali na fatura de energia daquele cliente, certo? Eu vou falar um pouquinho de forma geral, quais que são esses benefícios, quais são os principais benefícios, certo? O primeiro benefício que eu gosto muito de falar para os meus clientes é que no Mercado Livre a gente aplica uma tarifa única de energia, o que no mercado cativo, para clientes de alta tensão, é dividido em horários de ponta e fora ponta, que é como se fosse o horário de pico, que a gente já sabe. Então, o cliente no mercado cativo, o consumidor, ele paga valores diferentes para esses dois horários, tá? Já no Mercado Livre, ele tem uma tarifa só, independente do horário. Então, ele consegue uma tarifa só e ele consegue negociar o valor dessa tarifa diretamente com o fornecedor dele. Logo, se ele consegue negociar diretamente com quem gera a energia, ele tem um poder de barganha ali, até por conta de competitividade do mercado. Então, ele não tem ninguém no meio desse processo, é ele e o fornecedor. Então, consequentemente, ele vai conseguir um valor mais barato, certo? O segundo ponto, ele tem isenção de bandeiras tarifárias. Bandeira tarifária, para alguns clientes meus, é uma dor, entendeu? Então, quando eu falo disso, eles ficam, mas é sério isso mesmo? Eles normalmente não acreditam, acham bom demais para ser verdade. Mas o que acontece? A bandeira tarifária é um projeto, tá? Que é aplicado somente esse modelo de bandeira tarifária somente no mercado cativo. No Mercado Livre não existe isso, tá? Outro ponto é que ele tem desconto na demanda e desconto na TUG. Então, ele tem 50% de desconto na demanda contratada, que foi a demanda que eu falei que ele precisa ter, porque ele é cliente de alta tensão, certo? Então, como que funcionam esses incentivos? Por que que acontece isso? Esse incentivo, ele é do governo, certo? Porque lá, quando saiu a lei, o governo entendia que eles precisavam incentivar a diversidade da matriz elétrica e a competitividade mesmo do mercado de energia, porque quando você abre o mercado, você dá a oportunidade de novos investidores entrarem nesse mercado, nesse ramo de energia mesmo. Então, você acaba gerando competitividade, aumentando a oferta, a demanda, e aí melhora para todo mundo. Então, foi uma forma do governo incentivar que novos investidores entrassem nesse mercado. Então, ele disse assim, eu vou dar de 50% de desconto para geradores que geram energia a partir de fonte renovável, e ele vai conseguir repassar esse desconto de 50% para o consumidor dele, ou seja, para a pessoa que comprar energia diretamente com ele, né? E aí, o consumidor acaba obtendo, na soma, esse desconto também. Então, juntando esses pontos, a gente consegue ter um impacto global na fatura do cliente de até 40% de desconto. 40%. E era uma coisa que eu, inclusive, iria complementar em termos de pergunta, porque no primeiro benefício você citou assim, André, eu tenho o horário de ponta e fora de ponta. Beleza, o empresário eu acho que talvez até reconheça o que é isso, olhando para a fatura dele. E tem situações, por exemplo, em que em horário de ponta, a gente entra com a lógica dos geradores, né? E isso é uma prática comum já há muito tempo, com a expectativa justamente de reduzir esse impacto desse horário de ponta. Isso. E aí eu venho para uma outra lógica que eu não sei exatamente até que ponto a gente consegue esclarecer, mas olhando para essa lógica do uso dos geradores, eu ainda consigo ter maior benefício migrando para esse mercado livre do que quando comparado, por exemplo, a uma lógica de gerador. O que acontece? Na época que vários empreendimentos começaram a utilizar geradores para diminuir esse custo de ponta, né, ali, a gente tinha uma outra situação no país em que talvez o diesel tivesse mais barato e era bastante viável esse tipo de projeto. Hoje, a gente avaliando, vale mais a pena você ter um gerador, já que você já fez o investimento, né, claro, como backup do seu empreendimento, tá? E migrar para o Mercado Livre, do que você continuar com o seu gerador e não conseguir migrar. Porque quando o cliente migra, ele não consegue mais utilizar essa questão do gerador no horário de ponta. Na verdade, ele até pode, mas não tem viabilidade, certo? Ou ele usa, talvez, com outro aspecto. Por exemplo, existe o aspecto da redução de custos, entendo. Mas existe um outro que é, na ausência de energia, por exemplo, para um hospital, ele não pode deixar, ele tem que ter um sistema de redundância, né, que permita, por exemplo, ele manter a
a energia, ainda que a concessionária ela não esteja liberando. Ou seja, por uma questão de segurança e não por custo, né? Isso, e aí, com essa lógica aí de usar o gerador como um backup, Perfeito. ele acaba diminuindo o custo de qualquer forma, porque ele vai ter um custo um pouco menor de manutenção, porque o uso daquele gerador, no caso de clientes que usam o gerador todos os dias no horário de Isso. ponta, eu tô falando, quando ele deixa de usar esse gerador no horário de ponta e passa a usar ele só como backup, ele deixa de ter um custo recorrente de combustível, de manutenção, às vezes a gente consegue baratear isso, né, porque Sim. como o uso vai diminuir, a gente consegue ter uma manutenção ali mais preventiva mesmo para aquele gerador estar funcionando somente quando for preciso. Entendi. E aí, analisando esses dois fatos, a gente consegue ver que ainda assim é mais vantagem você ir para o Mercado Livre, mesmo você tendo feito esse investimento anteriormente na questão do gerador. Tá.